sala de leitura ela é um veículo que nós usamos para ler, mas ler por prazer. Eles usam o espaço para as pesquisas, para os trabalhos, para as discussões. E quando os professores entram aqui, eles falam, professor, você quer participar com a gente do projeto? Você dá uma corrigida no nosso texto? Ou você quer uma indicação de livros? Então, assim, é um espaço em movimento. Agora, entra o cordel. O cordel, eles chegaram e falaram, professora, essa história acabei fazendo uma viagem, eles pediram que eu trouxesse cordéis, eu trouxe. Professora, você pensa que vai acabar aí a sua história de cordel? Nós vamos puxar um cordel pela escola. Ou seja, nós vamos fazer um pipa e o cordel vai andar pela escola. O cordel passou pela entrada da escola, pelo corredor da escola, tudo isso embasado no quê? Na pesquisa. Eles foram nos livros, eles foram no auxílio da internet e montaram. Eles foram lá, descobriram um site, fizeram a seleção dos cordéis, porque tem alguns cordéis que não dava para apresentar, né? Então, eles escolheram um com um olhar que dava para todos lerem, que eles escolheram. Também, é claro, eu faço sempre a mediação junto com eles. Nesse dia, a professora de matemática, a Patrícia, resolveu descer. Daí um aluno falou, mas não é para você. Aqui é cordel, é português. Ela falou, claro que é para mim, porque eu vou fazer o cordel matemático e vocês vão me ajudar. Então, agora, em agosto, nós temos o cordel matemático. Isso foi o ano passado, tá? Então, assim, eles já estão trabalhando com essa ação do cordel. Aqui é a recreioteca. O recreio não é mais o mesmo. Se o recreio não tiver a recreioteca, ele não é recreio. Então, os protagonistas, né, os alunos do projeto, eles pedem que eles estão em aula, eu levo todos os livros que eles também me ajudam a escolher, eu também faço a escolha, e nós colocamos na mesa, lá no pátio. O que eles queriam com essa recreioteca? Aumentar a retirada de livros. Gente, triplicou. O que eu acho muito interessante é que os grandes envolvem os pequenos e os pequenos envolvem os grandes. Porque a 6ª série cobra da 8ª. A 8ª se vê no direito de ter que ler, numa obrigação de ler também para discutir com eles. Então, um envolve o outro. O protagonista torna o outro leitor. E o leitor torna, mais uma vez, o protagonista. É bem o Paulo Freire, né? A gente fica se reformando. Não é só eu que me formo e eles se formam. Eles também reformam os amigos deles. Nós temos lá um hábito, eu não eles, de colocar um tapete poético esticado no chão. Aqui é o grande dia. Um sábado, que ninguém gosta de ir na escola, mas lá, bastou falar que vai ter projeto, vai ter apresentação de ações, eles vão para lá. Aqui vocês estão vendo os pais lendo, agora ninguém pisa, ninguém coloca o pé. Ninguém, a gente fica assim, é para pisar, gente, é um tapete, é para ser pisado. Ninguém pisa, eles leem, eles perguntam. Então, tudo tem acaba tendo uma repercussão do olhar, o aprender a respeitar, o aprender que a pesquisa, os alunos têm muito trabalho para essa pesquisa. E o principal, se tornar ótimos alunos. Se tornar alunos interessados em ler. Ler por prazer. Bom, o projeto ele acontece na Feira Livre, né, do Jardim Santa Maria, que é na zona leste de São Paulo, ali próximo à região do Aricanduva. E a gente também tinha vontade de introduzir a necessidade de cultura, de leitura, de essas, né, de arte, enfim, como uma coisa essencial, tipo, como a comida. Então, a gente achou que ligar a Feira Livre, né, por isso que o nome do projeto é Literatura na Cesta Básica. A gente queria criar essa necessidade nas pessoas, assim como elas têm necessidade de se alimentar. E a gente encara a atividade lá com o livro como um objeto cultural. Então, assim, a gente não tem nenhum trabalho que a gente faz com o livro. A gente não tem assim, um foco em que a pessoa vá aprender alguma coisa com o livro. Mas isso acontece porque acontece, né? Porque você está lendo, automaticamente você vai, né, conhecer vários universos, a leitura vai melhorar, a gente percebe isso. As crianças que eram pequenas, hoje que já estão adolescentes, você vê que elas têm uma desenvoltura para falar, para ler, para escolher. Elas reconhecem coleções, elas já sabem os nomes dos autores, dos ilustradores, elas conseguem identificar
qual livro que é de qual ilustrador, só de olhar, né, elas vão criando os critérios, né, vão criando, vai se construindo isso sem ter assim um trabalho focado, assim, agora a gente vai trabalhar porque as crianças aprendam tal coisa. Não, é bem livre o projeto. Geralmente as crianças pegam o livro e levam embora, né? E aí elas vão para a escola, geralmente, naquele dia. Então, elas levam na bolsa o livro. E chega lá, elas começam a ler para as outras crianças e tal. Aí fica aquele burburinho e tal. Aí as professoras, mas o que é isso? Tal? Aí elas falam, eu peguei esse livro aqui lá na feira. Aí gera aquele estranhamento. Mas como assim na feira? Tal? Aí, então, vários professores vão lá para saber que feira é essa, que as pessoas estão pegando os livros. E crianças pequenas já chegaram, assim, criança pequenininha, tipo 7 anos, chegaram e questionaram na escola por que a biblioteca da escola não podia entrar e não podia pegar os livros. Aí a biblioteca da escola foi aberta e eles começaram a pegar os livros em algumas escolas que não tinham esse trabalho. Acho que é isso. O projeto Aluno Mediador de Leitura, ele começou de um sonho, né? Então, assim, começamos a trabalhar primeiro elencando os nossos objetivos, né? Então, eu passei a observar os alunos e aí nós elencamos dos objetivos a questão de proporcionar o contato dos alunos com diferentes gêneros textuais, diferentes autores, propiciar a eles momentos de leitura prazerosa mesmo, né? Que nas aulas de sala de leitura a gente já fazia isso, mas a gente queria estender esses momentos e desenvolver o protagonismo juvenil, porque a gente tem uma moçada muito, muito assim dedicada. É só a gente apontar os caminhos, né? Além disso, possibilitar que haja leitura de leite em outros espaços. Então, não ficar só aquilo na sala de aula, na sala de leitura, né? Mas expandir, no caso, para o pátio, para a quadra, para outros espaços que nós temos na escola. Além disso, sensibilizar os pais, os funcionários e os outros alunos também com a importância da leitura a partir de apresentações criativas feitas a partir de obras literárias. E aí, o primeiro passo concreto foram as inscrições. Então, eu fiz o trabalho que a Fabiane falou, né, de passar em todas as salas, divulgando, explicando que haveria o projeto. Quem queria era só ir no intervalo e se inscrever. Então, no intervalo, era aquela fila imensa de alunos para se inscrever, né? Muitos se inscreveram. E nós, então, montamos as equipes de alunos do 3º ao 9º ano. Tá? Formadas as equipes, nós fizemos uma reunião com os pais. Então, conversamos, explicamos o que estávamos propondo, pedimos a autorização deles por escrito e nós começamos, então, os encontros de formação com os grupos. Cada grupo tinha 2 aulas por semana que eles vinham e a gente fazia uma roda assim, de conversa, em que eu apresentava os livros, nós fazíamos dinâmicas, debates, clubes de leitura também, e fazíamos aí o brainstorm, então, elencar as ações, né, seguintes aí. Uma das ações que nós iniciamos foi a roda de leitura no intervalo. Então, como que nós fazemos? Nos intervalos, eles levam as cadeiras de alguma sala desocupadas de cima, uma sala desocupada multiuso de cima, levam as cadeiras, pegam o material na sala de leitura, monta a roda, e aí eles organizam e fica durante o intervalo. Tá? E interessante também que a gente percebe que vão se criando vínculos. Então, na roda, às vezes a criança chega para mim ou para os mediadores, você lê para mim esse pedaço? Você lê para mim essa história? Ou você me indica um livro? E é muito bacana, né, essa questão da afetividade. E o Giardinelli, ele fala mesmo nos textos dele que os mediadores exercem realmente um papel de cupido aí, né? Seduzindo o leitor, atraindo, e é isso que acontece. E o bacana é que, entre eles mesmos, aos poucos, vão surgindo novos mediadores entre os pequenos, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né?
Outra ação que, assim que a gente começa os encontros de formação, nós colocamos em prática, é a monitoria. Então, assim, nós fazemos uma escala e cada dia da semana vão 2 alunos, mediadores, acompanhar as aulas de sala de leitura. E eles acompanham as aulas não apenas indicando livros, mas também auxiliando quando tem contação de histórias e outras atividades também, né? A gente tem que pensar a maneira de fazer a leitura ficar mais viva. E aí nós começamos um projeto que chama Projeto Poesia Encantada. Então, os mediadores, principalmente os mais novos, eles vão passando nas salas, a gente combina com os professores antes, porque a apresentação é rápida, não atrapalha a aula, e eles fazem a leitura de poemas, mas com acompanhamento de instrumentos de percussão. E é muito bacana o efeito disso, a recepção da poesia depois. E encerramos as atividades sempre com uma reunião de pais. E aí nós conversamos, vemos a opinião dos pais, entregamos um certificado de participação e também um CD com as fotos, com tudo que eles foram desenvolvendo durante o ano. A biblioteca foi criada por mim e pela minha irmã, Valéria Prates. Ela também é um sonho, como a Isabel tem um sonho de criança, ela também é um sonho de ter um lugar, ainda que seja um lugar efêmero, uma ocupação em bibliotecas e em escolas, em que seja possível, sem tempo marcado, sem hora marcada, sentar e olhar livros que tenham um tanto de arte. Muito como acontece aqui no espaço de leitura, que a gente pode vir e tem acesso a livros que a gente não tem em casa, normalmente, né? Então, a biblioteca aconteceu no Sesc Santo Amaro, no ano passado. Teve uma mostra Sesc de arte para criança, era uma mostra que chamava O que é o que é. E, nesse tempo, dentro da programação de literatura, pediram para a gente uma proposta de mediação de leitura que tivesse a ver com arte. E aí, essa pesquisa que a gente tem na biblioteca é uma pesquisa de reunir livros que foram feitos por artistas, por grupos de artistas, mas que tenham neles em si uma ideia de que, quando você está lendo, você não lê só o texto, você lê texto e imagem ao mesmo tempo. Então, os livros que fariam parte desse projeto seriam livros de artista ou livros feitos em contextos artísticos. A gente, quando pensou esse triângulo de madeira super seco, a gente ainda pensou, nossa, será que as crianças vão achar que isso é um brinquedo de escalada? Será que será que vai acontecer? Muito temor das bibliotecárias do Sesc, porque como é que a gente, então, coloca um monte de objetos desses, esses triângulos empilháveis? Será que as crianças vão pular? Será que as crianças vão querer subir? Os livros, como é que vai soltar esses livros caros na mão das crianças? Enfim, aqui foi a primeira oficina. As oficinas não usavam nenhum tipo de material caro, gente. Os carimbos eram feitos com borrachinha EVA, ali na hora, toco de madeira, borrachinha EVA recortada e colada com cola tenaz, e aí um mata-borrão básico ali, enfim. Então, as crianças fizeram esses carimbos e começaram a construir esses livros, que eu achei geniais. Isso aqui é tudo papel dobrado. A cada papel que você levanta, tem uma surpresa embaixo. Eu não sei se vai dar para entender aqui quando eu passar para o próximo. Dá para entender que tem várias páginas aqui? Quem não entender, depois que eu terminar de falar, quem quiser, eu mostro ali fora, tá bom? Enfim, a ideia era que a criança conseguisse perceber que um único desenho podia guardar 1 milhão de surpresas por baixo deles. Isso usando só papel sulfite e canetinha. E o que tivesse lá na mesa. Então, depois de terminar os livros, se tivesse 30 crianças, a gente ia até o fim da resistência dos participantes, mostrando cada um o seu trabalho e contando a sua história. Demorava, gente, sei lá, 3 horas, 4 horas. Eles queriam se ouvir, porque começava aquela coisa tensa. Quem é professor aqui sabe como é. Todos querem falar de uma vez e tal. Depois da primeira rodada, todo mundo entendia que ia ter a sua vez e que precisava ter o tempo da fala. Então, eles se organizavam.
aí é minha opinião, meu achismo mesmo, que o maravilhamento com o momento da leitura, pegar esses livros de capa dura, bonitos, cheirosos, e logo em seguida poder transformar isso numa coisa que ia ser falada, mas que também não ia ser falada, isso dava para eles essa dimensão do querer trocar. Então, a leitura, ela se desdobrava em momentos diferentes de participação, o momento do ouvir, o momento do ler com os próprios olhos as palavras e as imagens, e o momento de fazer e contar o que é que foi feito. Então, a gente entendeu ali que, quanto mais os nossos espaços de leitura pedirem essas diferentes formas de participação, naturalmente, esse leitor vai querer ler mais e participar mais, como a gente viu no projeto de todos vocês, porque é esse se sentir parte, também perceber essas outras formas de participação, o maior querendo mostrar para o menor, o outro que já se sente parte daquele lugar, querer trazer o amigo. A gente não esperava. Vários meninos do futebol começaram a frequentar a biblioteca todo fim de tarde, meninos de 13, 14, 15 anos. Os livros não tinha quadrinho, não tinha nenhum tema juvenil. Eram livros ilustrados. Não vou dizer que era livro ilustrado para criança, era livro ilustrado, gostoso de ver, que qualquer adulto gosta de ver.